Amados irmãos, graça e paz, que bom estarmos juntos mais um domingo, estarmos juntos em mais essa oportunidade, de estarmos aqui estudando, aprendendo sobre o reino de Deus, sobre a nossa vida cristã. Eu fico muito feliz de poder estar com você, crescendo, estar com você nesse canal, né? Ainda estamos em quarentena e esse tem sido um canal que tem nos permitido, né, juntos, né, embora estejamos longe um dos outros, mas estamos juntos aí pelos meios de comunicação, pela internet, e juntos aí, então, estudando a nossa escola bíblica dominical. Hoje que é um domingo muito especial, né, um domingo de Dia das Mães, e eu quero aqui deixar o meu carinho para todas as mamães da nossa congregação, da nossa igreja, para todas as mães desse mundo, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Mas, irmãos, nós temos caminhado domingo após domingo, e eu aqui externo o meu desejo de continuar com vocês, estudando a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Agradeço mais uma vez ao pastor Alessandro por permitir que nós estejamos aqui estudando a palavra de Deus, por viabilizar isso na nossa igreja. Tenho falado que a nossa igreja, a nossa denominação, é uma denominação que tem estudado a palavra de Deus, que tem se preocupado com o estudo da palavra de Deus, e eu fico muito feliz em poder, junto com você, fazer parte e crescermos juntos no conhecimento e na graça de Deus. Bom, nós continuamos aí avançando dentro da lição 5, né? No domingo passado nós estudamos a lição 5, que tem como tema o descendente que edificará a casa de Deus. Então nós dividimos essa aula em duas partes, vimos na semana passada alguns pontos, mas antes de entrarmos na aula eu queria fazer algumas considerações iniciais com você, falando principalmente a respeito da importância do ensino para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade cristã, para que a gente possa crescer dentro de uma teologia saudável, para que a gente possa crescer estudando a palavra de Deus. O que nós temos feito aqui, irmãos, é estudar teologia bíblica, e nós precisamos entender que teologia bíblica, o principal objetivo é revelar aquilo que as Escrituras nos mostram, aquilo que foi revelado nas Escrituras, e estudar teologia bíblica nada mais é do que conhecer o nosso Deus, conhecer sobre o nosso Deus a partir de uma perspectiva bíblica, sobre aquilo que a Bíblia fala, sobre aquilo que a Bíblia revela para nós, entendermos que de Gênesis a Apocalipse existe uma espinha dorsal, e essa espinha dorsal se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. As Escrituras apontam para Cristo, o Antigo Testamento aponta para Cristo, revela Jesus Cristo, o Novo Testamento anuncia Jesus Cristo, mostra a vida de Cristo, os Evangelhos mostram aquilo que Cristo representa para a igreja, aquilo que Cristo é para nós. Os apóstolos ensinaram sobre Cristo, anunciaram Cristo ressurreto, e essa também é a nossa missão como discípulos de Jesus, estarmos aqui caminhando, irmãos, dentro de uma teologia segura, caminhando dentro daquilo que nós entendemos ser a verdade. Queremos estudar Jesus, queremos estudar a Bíblia, conhecer mais sobre o nosso Deus, conhecer mais sobre a nossa fé, e por isso a importância desse canal, por isso a importância de você estar e valorizar a escola bíblica dominical da sua igreja, por isso a importância de você, a cada domingo, estar aí do outro lado, ou seja, quando nós voltarmos lá na igreja, estudando a palavra de Deus. Quero frisar mais uma vez, não pegue a Bíblia somente no domingo, não pegue a sua revista somente no domingo, leia a Bíblia diariamente, tenha devoção com Deus. Como a gente tem falado, a nossa revista apresenta ali pontos que vão dar textos para cada dia a gente poder ler, meditar e entendermos o assunto proposto, entendermos aquilo que Deus tem falado e revelado a nós. Bom, irmãos, na semana passada, a gente começou a ver e entrar nessa lição, uma lição muito, muito edificante, principalmente para mim, assim, gostei muito de poder aprender com essa lição,
E a gente vai continuar hoje chegando e entendendo os últimos 2 pontos que ficaram para essa lição. Mas antes nós precisamos fazer um resumo daquilo que nós falamos na semana passada, daquilo que nós conseguimos entender, que a Bíblia nos revelou. E a gente viu ali na introdução da nossa lição uma questão muito importante. Entendemos o propósito das grandes construções, principalmente na Idade Média, e a gente viu qual era a razão, de fato, né, de se construir os grandes templos, de fazerem ali as grandes construções. Tivemos ali o exemplo da Igreja Católica, que defendia a ideia de fazer e construir grandes templos para poder ali, então, guardar, né, a sua hóstia, guardar ali o elemento da sua Eucaristia. E a gente entendeu que por trás haviam outras razões, que era trazer engrandecimento para a sua cidade, trazer engrandecimento para o seu construtor. E a questão que nós precisamos então abordar se de fato isso trazia a glória para Deus ou não. E a gente então meditou um texto de 2 Samuel, no capítulo 7, né, ali do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos ler daqui a pouco. E a gente então começou a entender que havia então um desejo de Davi. A gente viu ali uma narrativa trazendo ali Davi, o profeta Natã e Deus, e dentro dessa narrativa Davi expressando um desejo que nós vimos que era um desejo bom, que era um desejo piedoso, que era um desejo que aos olhos humanos, que dentro dos princípios de Deus não havia nada de errado. Davi então está ali no seu palácio e ele se preocupa, né, em guardar a Arca da Aliança, em guardar a Arca de Deus, não numa tenda, mas também num lugar onde fosse ali considerado um lugar digno, né? E então ele confessa esse desejo para Natã, o profeta Natã, olha, faz como o teu coração manda. Natã também não via nada de errado nisso, mas a grande questão que a gente viu no segundo ponto é que esse não era um desejo do Senhor, esse não era um desejo que estava no coração de Deus, esse não era um desejo que estava nos decretos de Deus, e Deus então vai trazer um recado para Natã, para avisar Davi, olha, não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo. E a gente começa a ver então que os desejos do coração de Davi não era o desejo do coração de Deus. Aquilo que o homem traz no seu coração, isso é uma lição para nós, aquilo que o homem traz no seu coração, os planos que nós fazemos, nem sempre serão os planos que estão no coração de Deus. Então a gente viu isso, a gente começou a entender que havia um desejo piedoso, havia ali uma vontade de colocar a Arca da Aliança dentro de um local extremamente relevante, segundo o coração de Davi, mas esse não era o desejo de Deus, esse não era aquilo que Deus queria. Deus então começa a esboçar, a deixar visível o que ele queria, e a gente começa então a entender que não seria Davi que seria o grande construtor do templo. Deus permitiria sim que o templo fosse construído, mas não por Davi, e a gente vai ver isso nessa aula. E eu quero mais uma vez ler o texto que nós temos como base, que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 1 ao versículo 17, diz assim: o rei Davi morava em seu palácio, o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vai dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar. Vai dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para
ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. A gente começa então dentro desse texto que tem sido a nossa base, que tem sido ali o texto que nós temos meditado, que nós temos estudado, que o Senhor então vai revelar a Davi quem seria então o construtor desse templo, quem seria então, começa aqui a falar sobre seria um descendente de Davi, mas a história começa a caminhar também dentro de um outro prisma, e a gente começa a entender que Deus não está falando apenas de Salomão, que Deus não está apontando apenas para Salomão, mas que Deus também começa a apontar para Jesus, Deus começa a apontar para aquele que teria o seu trono firmado para todo sempre, e certamente a gente vai entender então esses pontos que a nossa lição traz para nós, e a gente começa a entender que Deus ele tem planos, ele tem seus decretos, e tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que Deus decreta, se cumpre. Então eu quero te convidar a pegar a sua revista e entendermos então essa lição. Bom, irmãos, nós temos caminhado nessa lição sempre lendo a Bíblia, sempre tendo um texto base, e a nossa revista ela tem servido de auxílio para nós, ela tem trazido aí alguns recursos que nos ajudam a entendermos a história proposta. E eu quero então que você pegue sua revista aí, e no tópico 3 da sua revista, que fala sobre a promessa do Senhor, eu gostaria de ler com você o primeiro parágrafo, que vai dizer assim: logo após negar a intenção do coração do rei, o Senhor Deus passa a lembrar de todos os benefícios feitos a favor de Davi, versículo 8 e 9 da nossa Bíblia. Em seguida, o Senhor diz aquilo que fez e o que ainda fará, e por fim declara que ele é quem construirá a casa de Davi. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Uma citação aí do versículo 11, a parte C, que nós vamos ver também. E continua aqui o texto, diz: Davi não poderia construir uma casa para o Senhor, mas o Senhor já estava envolvido na construção de uma casa para Davi. Então a gente começa a perceber que Deus, então, ele continua falando para Davi através do profeta. E aqui no versículo 8 e no versículo 9 da sua Bíblia, a gente vai começar a entender que Deus começa a trazer de princípios, o que Deus começa a trazer ali como decreto. E no versículo 8 ao versículo 9, a gente vai ver que Deus ele faz uma lembrança a Davi. Ele diz: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Então, Deus faz uma lembrança aqui a Davi, dizendo de onde Deus tinha o tirado. Davi, a gente entendeu a história, Davi era um pastor de ovelhas, filho de Jessé, o belemita, e a função de Davi era pastorear as ovelhas de seu pai, e Deus então o escolhe dentro ali
de uma casa, dentro de muitos irmãos, né? Talvez não seria, aos olhos humanos, aquele que teria grandes condições de se tornar um rei, mas a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus olha para o coração, Deus não olha, né, para o externo do homem. Então Deus escolhe Davi, um pastor de ovelhas, e Deus faz essa lembrança a Davi, ó, falando para o profeta Natan: avisa Davi que eu o tirei das pastagens, ou seja, ele era um pastor de ovelhas, mas eu o tirei dali e eu o transformei num rei. E Deus fala que iria transformar, né, fazer Davi tão famoso quanto os grandes reis de toda a terra. Isso nos mostra que o nosso Deus é um Deus que muda a nossa vida, que muda a nossa condição. Quando a gente olha para a história de Davi e a gente vê Deus tirando Davi ali das pastagens, a gente entende também a nossa história, que Deus nos tirou de uma condição vã, nós vivíamos de uma maneira vã, e Deus nos tira e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho Jesus Cristo. E é isso que Deus faz, Deus transforma a vida de um homem, e Deus faz essa lembrança, né, com Davi, falando que tinha tirado ele ali das pastagens, e Deus se mostra também um Deus presente. No versículo 9, ele vai dizer o seguinte: sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Então, Deus não faz apenas uma lembrança a Davi, mas Deus também mostra a Davi que ele é um Deus de relacionamentos, ele é um Deus que se faz presente na vida de todo aquele que o serve. Então ele mostra a Davi que ele sempre esteve com Davi, e não apenas o tirou de ser um pastor de ovelhas e o transformou como rei, mas quando Deus faz isso, Deus mostra que ele sempre esteve presente, e ele exalta Davi. Ele vai dizer: agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Então, Deus aqui, ele começa a mostrar o seu plano para Davi, ele começa então a mostrar, a revelar aquilo que ele queria para o rei Davi, e a história continua, irmãos, e nós vemos que Deus, ele vai, através da sua providência, trazer para Davi ali algo muito importante. Ele vai dizer: e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. Então, a história continua, a gente entende que Deus, ele traz a sua providência, ele traz a sua proteção, ele protege ali o povo de Israel, mas ele também traz juízo. Deus fala, né? Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. Ele, no versículo 11, na primeira parte, ele vai dizer: e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. E ele vai dizer: também subjugarei todos os seus inimigos. Então, até essa parte do versículo 11, a gente entende que Deus é um Deus de providência, que Deus é um Deus que protege o seu povo, e que Deus é um Deus que traz juízo sobre o seu povo, sobre os inimigos, né, do seu povo. E a gente começa então a entender aqui, a partir do versículo 11, na parte C, que Deus então, ele vai fazer uma promessa a Davi, né? Ele vai dizer assim: saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. E aí a gente precisa parar aqui um pouquinho e entender o que é dinastia. Deus está prometendo ali a Davi que haveria sucessão de reis, né, dentro da sua casa, e Davi então seria aquele primeiro rei, então, o grande rei escolhido pelo Senhor, mas que Deus não deixaria esse reinado sem sucessor, né? Então, seria ali vários reis ocupando, depois de Davi, o trono, e Deus então promete essa dinastia, né, a Davi, essa sucessão, se referindo já ao seu filho Salomão. Agora, o que chama atenção aqui na sua revista, na nossa revista, é que depois do primeiro parágrafo, na lição 3, aqui no tópico 3, vai dizer o seguinte: um detalhe muito importante é que uma mesma palavra, no mesmo texto, pode ter dois significados completamente diferentes. Em 2 Samuel 7, a palavra casa, ela vai aparecer 14 vezes, né? E se você pegar a sua Bíblia, e você for ali no capítulo 7 de 2 Samuel, você vai ver que na sua Bíblia não existe a palavra casa 14 vezes, porque nós usamos a Bíblia NVI, né? A nossa
A nossa igreja, ali de Praça Seca, nós usamos a versão NVI. Mas essa revista ela foi, então, escrita e ela traz ali o seu estudo a partir da versão ARA, né, que é uma versão que eu também tenho aqui, e que eu gosto muito da versão Almeida Revista Atualizada. E eu fiz questão de contar aqui, né? E de fato, eu até marquei aqui, não sei se você consegue enxergar, mas o número de vezes que aparece, né, a palavra casa. Aí eu contei e de fato aqui aparece a palavra casa 14 vezes, né? E a gente começa a entender que na nossa versão a palavra casa ela vai ser substituída pela palavra dinastia, pela palavra reino. Então, aonde você vê aqui, por exemplo, no versículo 15, diz assim: mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. No 16 vai dizer assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino. Então, na nossa versão aqui, a NVI, nem sempre aparece a palavra casa, né, mas vai aparecer a palavra dinastia, vai aparecer a palavra reino, mas na versão ARA já vai aparecer a palavra casa durante 14 vezes. Então, isso é um ponto que talvez você tenha lido na sua revista e você talvez não tenha entendido. Se você teve a curiosidade de ir lá contar, né, se de fato a palavra casa aparecia 14 vezes, você vai ver que na nossa Bíblia não aparece. Mas essa palavra casa, essa questão da dinastia, começa então a apontar para o descendente, que era Salomão, para o filho de Davi. E quando Deus faz então ali a promessa que traria essa dinastia, né, a sucessão para o reino, a gente então vai entender que essa palavra casa, que a palavra dinastia, que a palavra reino, tem ali o mesmo significado, tem ali o mesmo propósito do que Deus está falando. Então, a história ela começa a se desenhar, a história ela começa a trazer para nós pontos onde a gente vai começar a entender a vontade de Deus, apontando para Salomão, apontando como aquele que seria o descendente, como aquele que seria aquele que traria ali a descendência de Davi para poder construir esse templo, para poder construir a casa de Deus, para que a Arca da Aliança, então, fosse posta ali. Mas a gente também começa a perceber e a entender que Deus ele começa a falar de Salomão, mas, ao mesmo tempo, também, ele começa a deixar, a perceber que ele não está falando apenas de Salomão. O texto não está apontando apenas para o Salomão. Salomão, então, como descendente, como aquele que dentro da dinastia de Davi seria o grande construtor, mas a história começa a apontar para Jesus Cristo, a história começa a apontar para o Messias, como aquele que de fato viria para edificar a casa de Deus, para aquele que seria, então, o grande construtor, para aquele que estabeleceria o reino, né, o trono de Davi para sempre. E a gente então começa a entender que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Messias prometido, é Ele, o grande construtor, é para Ele que as Escrituras apontam, é para Ele que o Antigo Testamento aponta, é dele que o Antigo Testamento quer trazer entendimento para nós. As Escrituras apontam para Cristo, e a gente começa a entender então que não é apenas o Novo Testamento que fala de Jesus Cristo, mas todo o Antigo Testamento, toda a narrativa, tanto do Pentateuco, tanto histórica, como também dos livros de sabedoria, como também dos livros dos profetas, vão apontar para Cristo, vão ali trazer um direcionamento para a vida e para a obra de Jesus Cristo. E a gente então começa a caminhar, né, para o último ponto da nossa lição, entendendo quem é então esse descendente de Davi, né? Que promessa é essa que Deus faz? O que Deus quer revelar, apontando para Jesus Cristo? Qual é o propósito então da Bíblia, das Escrituras, apontarem para Cristo, para que a gente possa entender então quem é o grande construtor? E eu quero então te convidar para ir para o tópico 4, para que a gente possa entender então quem é o descendente de Davi. Bom, irmãos, a gente chega então no ponto 4 da nossa lição,
né, que fala aí sobre o descendente de Davi. E eu queria convidar você a ler aqui o primeiro parágrafo comigo, que vai dizer o seguinte: o Senhor diz: farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Está aí nos versículos 12 e 13, que nós já vamos analisar. E continua aqui dizendo: o filho de Davi construiria o templo, e foi justamente Salomão quem construiu o mais belo templo físico que Israel já teve. Então, a gente começa a concluir, né, essa narrativa, entendendo que, de fato, Deus estava ali apontando para Salomão, né, dentro dessa dinastia de Davi, dentro dessa sucessão de reis, que Salomão, então, foi o homem escolhido para ser o grande construtor, né, do templo, que traria, então, a Arca da Aliança, que traria a Arca de Deus. Mas me chama a atenção aqui, irmãos, né, a gente começa, então, a perceber, e a gente tem falado muito sobre isso, né, a gente tem um recurso da nossa revista, mas a gente tem um texto base, né, que vai trazer ali para nós essa base para entendermos a lição, para entendermos a passagem. E nós precisamos, principalmente dentro desse texto, entender aquilo que Deus começa a falar, e Deus, no versículo 12 e no versículo 13, ele aponta então para esse descendente de Davi, seu filho Salomão. Ele vai dizer: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos para suceder. Então, Deus está falando que haverá um dia em que Davi então morrerá, que Davi então vai descansar, e é da sua descendência que ele vai levantar então um filho, né, de Davi, que ele vai levantar para construir o templo. E no versículo 13, né, ele vai dizer o seguinte: será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Então Deus deixa claro que é alguém da dinastia de Davi, que é um descendente de Davi, que vai construir, seu filho Salomão. A gente conhece a história. Mas na parte B do versículo 13, ele vai dizer o seguinte: e eu firmarei o trono dele para sempre. E aí chama atenção essa parte aqui do versículo, que embora Salomão fosse um homem de muita sabedoria, embora Salomão tivesse muita glória, mas aponta ali para um reinado para sempre. E a gente precisa se perguntar, a gente precisa indagar, mas Salomão é um homem mortal, né? Salomão é um ser que, assim como Davi teria um início e um fim, o seu reinado, o reinado de Salomão também teria um início e teria um fim. E Deus ali então, ele aponta para o seu filho Jesus, quando ele estabelece, quando ele diz, quando ele decreta que esse reinado seria um reinado para sempre. E a gente começa então a entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o grande construtor, é para ele que as Escrituras apontam, é para ele que as Escrituras mostram quem seria o grande Messias, desde da primeira revelação que Deus faz, desde o primeiro apontamento que Deus faz, apontando para o Messias, lá em Gênesis 3,15, nossa primeira aula da escola bíblica, a gente falou sobre isso, e a gente começa a ver o desenrolar da história bíblica, da narrativa bíblica, que tudo aponta para Cristo. Que o propósito das Escrituras, que o propósito do Antigo Testamento é apontar para Cristo. E aqui no versículo 14 e no versículo 15, vai dizer assim: eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. E no versículo 15, ele vai dizer: mas nunca tirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. E aqui a gente vê mais algo muito grandioso do nosso Deus, que é essa relação pactual de Deus com o homem, que é a sua relação de pacto que Deus estabelece sempre com o homem. Que nós precisamos entender, irmãos, que nunca o homem vai atrás de Deus, que nunca o homem vai buscar a Deus, né? Mas é sempre o nosso Deus quem vai estabelecer essa relação de pacto. É sempre Deus que procura o homem, é sempre Deus que externa o seu amor pelo homem. A gente vai ver isso, um Deus de juízo,
um Deus que, dentro dessa relação, né, ele fala ali de Salomão, dentro dessa relação de pai e de filho, é um Deus que disciplina, é um Deus que exorta, é um Deus que traz ensino, mas é um Deus de amor, é um Deus de pacto, é um Deus que estabelece princípios nessa relação. E assim é com a nossa vida, nós como filhos de Deus, nós temos essa relação de pai e filho, e Deus ele exorta os seus filhos, Deus ele disciplina os seus filhos, Deus ele traz castigo aos seus filhos, não como um ser que tem prazer em punir, mas Deus ele tem prazer em educar seus filhos dentro dos seus princípios. Deus ele tem prazer em trazer ensinamentos para os seus filhos. Deus tem prazer que os seus filhos obedeçam às suas leis, que os seus filhos andem de acordo com os seus princípios estabelecidos na palavra, que os seus filhos andem estabelecidos dentro de um decreto que ele firmou na sua palavra, mas ele também é um Deus de amor. Ele é um Deus que se revela por amor, e ele se revelou a nós através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Ele revelou o seu amor através da obra do seu Filho naquela cruz, e é assim que ele fala com Salomão, assim que ele aponta para Davi, é assim que ele fala dessa relação de pai e de filho, dizendo que ele disciplina, que ele exorta, que ele castiga, que ele educa, mas ele é um Deus que não retira de nós o seu amor. Ele é um Deus que não retira de nós a sua graça. Ele é um Deus que não retira de nós a sua misericórdia. E é interessante que ele fala isso de Salomão, e a palavra Salomão, o significado da palavra Salomão é aquele que é a paz, né? E quando a gente pensa nessa relação de Salomão, que seria o grande construtor do templo, né? Ali um templo construído por mãos humanas, né? E a gente pensa então naquele que é chamado de príncipe da paz, aquele que também é o filho de Davi, mas que é chamado de príncipe da paz, que seria o grande construtor da casa de Deus. E interessante que o texto aqui, lá em Mateus, no capítulo 1, é o primeiro versículo do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, falando a respeito de Jesus. Primeiro versículo do evangelista Mateus, que tem como título aí a genealogia de Jesus. Mateus vai registrar o seguinte, Mateus capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo do Novo Testamento vai dizer: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E é interessante que a gente então, essa história começa a se desvendar e a gente vai entender por que então Mateus, né, que escreve para a sua audiência, a audiência de Mateus, ela foi escrita para os judeus, essa é a audiência de Mateus, e Mateus era um judeu, e ele começa então a escrever e falar ali no seu livro sobre a genealogia de Jesus, porque o que Mateus queria deixar bem claro era que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o descendente de Davi. Por isso que o livro de Mateus vai começar com a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus, de fato, é um filho de Davi, que de fato Jesus é um descendente de Davi, não apenas um descendente biológico, mas também um descendente dentro dos decretos de Deus, que seria então o herdeiro do trono, e que esse trono então seria estabelecido para sempre. A gente começa a entender então, quando a gente olha para o texto bíblico e a gente percebe Deus falando ali, Deus mostrando que não apenas Salomão seria o grande construtor, mas então começa a apontar para Jesus Cristo como aquele que é o grande construtor da casa de Deus. Ele é o descendente de Davi, ele é o filho de Davi, ele é aquele que se sentaria no trono, mas o seu reinado não teria apenas um início, o seu reinado teria um início, mas não teria fim. O reinado de Jesus é um reinado eterno. Ele reina antes dos tempos eternos, antes que houvesse uma estrela no firmamento, o nosso Senhor Jesus, ele já reinava. E a história aponta, né, para um final feliz. A história não aponta para um caos, né? O nosso Senhor não vai ter um reinado com fim, não. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele terá um reinado para sempre. E
No versículo 16, lá do texto que a gente tem estudado, aí a gente começa, de fato, a entender essa história quando vai dizer no versículo 16, dizendo assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E aí, a conclusão, né, do nosso estudo, a gente começa então, de fato, a entender que o nosso Senhor Jesus, ele é o grande rei, ele é o filho de Davi. O Antigo Testamento aponta para o reinado de Jesus. O Antigo Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento, como a gente viu, já começa falando do Senhor Jesus como aquele que é o filho de Davi, como aquele que é o Senhor da nossa vida. Aponta para o decreto de Deus, que Deus então traz ali na vida de Jesus aquele que construiria a casa. Por isso que a gente vê a palavra casa aparecendo tantas vezes com o significado de dinastia, mas também com o significado de casa de Deus, como aquele que construiria a casa de Deus, e não é aquele que habitaria num templo feito por mãos humanas, mas a casa de Deus. Nós somos chamados de pedras vivas, eu e você. Nós somos chamados de pedras vivas dessa casa de Deus, no qual Jesus Cristo é o grande construtor e Cristo é a pedra angular. Ele, então, que sustenta essa grande construção. É ele que é o Senhor da igreja, né? A casa de Deus, a igreja de Deus. Por isso que as Escrituras falam que nenhum poder das trevas pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Não porque eu ou porque você tenhamos em nós alguma condição, né? Não é o bispo que é o Senhor da igreja, não é o Papa que é o Senhor da igreja, não é o pastor, não é o diácono que é o dono da igreja, mas Cristo é o dono da igreja e ele é o grande construtor, ele é a pedra angular, ele é a pedra que sustenta a minha vida, ele é a pedra que sustenta a tua vida, ele é a pedra que sustenta toda essa construção, que ele é o construtor. Então a glória é para ele, a honra é para ele. A gente começa a entender então por que a revista começa a falar lá na introdução das grandes construções, dos grandes templos, né, que visavam não trazer a glória para Deus, mas visava trazer a glória para o homem. Quando o homem constrói alguma coisa, essa glória vai para o homem, mas quando é Deus, quando é Jesus que constrói alguma coisa, a glória é para ele. Então toda a glória, toda a honra sejam dadas ao nosso Deus, o dono da igreja, o grande construtor, a pedra angular. E eu queria, antes da gente encerrar essa lição, ir com você num texto de Hebreus, que a gente também vai entender o que o autor de Hebreus quer dizer aqui, no capítulo 5, no capítulo 3, desculpa, no capítulo 3, no versículo 4, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: pois toda casa, olha aí mais uma vez a palavra casa sendo apontada aqui para nós, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então isso é maravilhoso porque a gente começa a entender, segundo o autor de Hebreus, que essa casa de Deus somos nós. Cristo é o grande construtor dessa casa. Cristo é o grande edificador dessa casa. Por isso que nós somos chamados de pedras vivas. Por isso que essa casa não poderia ser construída por qualquer pessoa. Por isso que essa casa precisava ser edificada pelo Senhor Jesus, porque só Ele tem os requisitos, só Ele tem a condição de ser o grande edificador dessa casa, só Ele tem a condição de ser a pedra angular que sustenta essa casa. Cristo, Ele habita na igreja. Cristo habita na sua igreja, no meio da sua igreja. Por isso que a gente entende, quando a gente olha para uma visão escatológica, a gente vê João ali no livro de Apocalipse, quando ele tem a visão gloriosa de Jesus, ele vai entender então, e ele vai relatar que Cristo estava no meio dos candeeiros,
Cristo estava no meio da sua igreja. Esse Senhor Jesus a quem nós servimos, ele não apenas construiu a casa de Deus, da qual eu e você somos as pedras vivas, mas ele que é a pedra angular, ele habita no meio da igreja, ele habita no meio do seu povo. Por isso que nós começamos a entender agora que Cristo, ele tabernaculou dentro da nossa vida, dentro da minha vida, dentro da tua vida. E isso, irmãos, é importante demais nós entendermos e termos uma visão daquilo que Cristo representa para a minha vida e para a tua vida. E quais são, então, as aplicações que isso traz para mim e para você? Bom, amados irmãos, eu quero já me encaminhar para o final dessa aula e trazendo algumas aplicações para a minha vida e para a tua vida, né? A gente entende, então, que os templos, né, as grandes construções, elas traziam a glória para os homens, mas não traziam a glória para Deus. E quando a gente entende isso, nós precisamos trazer essa aplicação para a nossa vida, entender se de fato a nossa vida, se de fato tudo aquilo que vivemos tem apontado para a glória de Deus. Se a minha vida, se a tua vida não apontarem para a glória de Deus, se o nosso viver não for para glorificar a Deus, então a nossa vida é uma vida vã, a nossa vida é uma vida sem sentido, né? O que a gente traz de aplicação para a nossa vida também é que nós servimos a um Deus de planos e de decretos, que aquilo que Deus planeja, ele cumpre, que aquilo que Deus decreta se cumpre, que as suas promessas são reais. Aquilo que estava no coração de Davi não era aquilo que estava no coração de Deus. Deus tinha seus planos, Deus tinha seus decretos, Deus tem a sua maneira de realizar a história, de conduzir a minha vida, de conduzir a tua vida. E que essa lição deixa para nós como princípio também é que nós podemos fazer muitos planos. Teu coração, o meu coração pode fazer muitos planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. É o Senhor que tem aquilo decretado para a minha vida, para a sua vida. A nossa vida ela não caminha para o acaso, né? Mas a nossa vida ela caminha segundo aquilo que já foi decretado por Deus. A casa construída pelo Filho de Deus, Jesus, levou a glória para Deus. A gente entende, isso traz para nós alguma aplicação, que tudo que Jesus faz é para glorificar o Pai. Tudo aquilo que Jesus faz é para trazer a glória para o seu Pai. O próprio Jesus disse que ele não veio para cumprir a sua vontade, mas para cumprir a vontade do seu Pai. Por isso, a gente, tudo aquilo que a gente se propor a fazer, tudo aquilo que a gente se propor a colocar na nossa vida, a trazer para a nossa vida, precisa apontar para Cristo, precisa apontar para a glória de Deus. E a gente enxerga a beleza, a glória de Deus, a gente enxerga a grandeza do Filho de Deus como aquele que é o grande construtor da casa de Deus, como aquele que é o grande edificador da casa de Deus. É por isso que a gente começa a entender, então, que as Escrituras vão dizer que Deus não habitaria mais num templo construído por mãos humanas, mas que ele habitaria no meio da sua igreja. Ele habitaria na casa de Deus, a casa de Deus construída por Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o dono da igreja. Ele é o edificador, ele é o grande construtor, ele é a pedra angular que sustenta essa igreja, e nós somos suas pedras vivas, né? Fazemos parte da casa de Deus. E a grande questão, então, irmãos, será que nós temos vivido para a glória de Deus? Será que a nossa vida tem sido uma vida que tem expressado a glória de Deus? Será que a nossa vida tem apontado para a glória de Deus? Ou será que a nossa vida tem apontado para a nossa própria glória, né? Eu quero deixar essa reflexão para nós, né, entre um domingo e outro, que a gente possa pensar nisso, né, que a gente, mais uma vez eu vou falar, não abandone sua revista, não abandone sua Bíblia, entre uma lição e outra, o que nós vamos fazer, o que a nossa vida produz, será que temos produzido para a glória de Deus, para a nossa própria glória? Que você possa, então, meditar nisso, e você possa levar a tua semana pensando nisso,
Na próxima semana, a gente vai entrar na lição 6 e vamos falar sobre Jesus, o bom pastor, baseado aí no Salmo 23, né? Salmo de Davi também. Então a gente vai entender quem é o bom pastor, quem é o pastor supremo. Eu agradeço mais uma vez a tua vida e queria fazer uma rápida oração antes da gente terminar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tu nos concede, Senhor, de estarmos aqui, a despeito, Senhor, das nossas falhas, a despeito dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra, que possamos, Senhor, entender que tu és o grande construtor, que tu és o Senhor da nossa vida. Nós somos pedras vivas, Senhor, mas tu é a pedra angular. Obrigado, Senhor, nos concede uma semana abençoada e que, Senhor, semana que vem possamos estar aqui estudando a tua palavra. Meus irmãos, muito obrigado. Semana que vem nós estaremos juntos aqui estudando mais uma vez a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, comece já a entender já a lição 6, a meditar no Salmo 23 e que o Senhor possa te abençoar. Uma boa semana, graça e paz.